Oi, pessoal. Então hoje eu vim aqui falar pra vocês um pouco sobre a questão que eu deixei ontem em aberto na página, né, Portal Internações, que é: se droga fosse ruim, ninguém usava. Então, todo mundo se assusta, né, quando a gente fala isso. Então você tá querendo, por exemplo, por algum acaso, incentivar o uso, ou de certa forma, é, como assim? Como assim dizer que droga é boa, né? Então, assim, para os familiares seria interessante pensarem, assim, naquele bom vinho que eles gostam de tomar, nas drogas lícitas, né? Para relaxar. O histórico da utilização de entorpecentes já vem muito antes dos primórdios. Foi muito utilizado pela psiquiatria, né? Pela medicina, grandes descobertas, os maiores autores de poesia, de artes plásticas, enfim, diversos cientistas, né? A grande maioria dos nossos gênios da história eram usuários de entorpecentes, né? Então, sempre houve uma ligação da, da substância, né? Que altera um estado de consciência, estimulando ou deprimindo ou relaxando, e que fazia com que as pessoas buscassem isso como se fosse um medicamento, um chá, um café, uma coisa que estimulasse a produção do trabalho, que viesse de encontro a sair um pouco daquela realidade para trazer um pouco o interior, né, o inconsciente do homem, do ser humano, e para fora, né, para que ele reconhecesse ou visse a ele mesmo de outras maneiras mais abstratas, né? Então, assim, as anfetaminas, os anestésicos sempre, desde a Primeira Guerra, sempre foram muito utilizadas, enfim. Mas não se tinha essa visão de utilização enquanto entorpecente, né? Era utilizado terapeuticamente, né? Bem dizendo. No entanto, elas foram ao longo do tempo descobrindo que causam dependência, foram fazendo uso indevido, né, das substâncias. Então, assim, não é que a droga seja ruim. A droga não é ruim. Se a droga fosse ruim, é a mesma coisa que você colocar, dizer pro seu filho: não coloca a mão no fogo, porque você vai se machucar. Adianta, ele vai colocar a mão no fogo, ele vai se machucar e ele não vai colocar de novo. Agora, você fala pro seu filho: não usa tal substância ou outra, ele vai experimentar, e o que ele vai sentir? Uma experiência de prazer, uma experiência onde todos os problemas dele vão desaparecer, né? E, além de tudo, uma carga altíssima de dopamina, de grandes substâncias endógenas do nosso cérebro que causam um prazer imenso. E levando em conta que a nossa sociedade se encontra, assim, há anos numa fase de grande crise religiosa, crise política, famílias, relacionamentos, não se sabe mais o que é o que a questão do pertencimento, de se pertencer a algo, né, ou a algum grupo, quem sou eu, inclusão, exclusão, raça, classe social, educação, tudo isso tem influenciado, como se fossem, as pessoas começaram a buscar, os jovens começaram a buscar a droga como um medicamento, como uma fuga disso, e sem querer acabaram caindo na grande cilada da mente, do vício da dependência química, que é, sem sombra de dúvidas, devastadora sobre a vida do indivíduo. Sobre a vida do indivíduo, sobre a família do indivíduo, sobre quem o cerca, porque leva a atos de violência, pode levar à cadeia, à morte, enfim, uma diversidade de coisas. Então, assim, não existe mais esse argumento hoje em dia de que droga é boa.
ou de que existem pessoas, o amigo do tio, do meu primo, do meu pai, é médico, é super bem sucedido, tem uma família, tudo, e ele faz a utilização de, por exemplo, uma certa pequena quantidade de cocaína para escrever uma tese dele no mês de agosto. No mês de dezembro, no final do ano, ele vai utilizar de novo aquela pequena quantidade, tomar o banho dele, comer uma coisa e dormir. Existem essas pessoas, mas elas não são parâmetro. É muito arriscado. Então, se basear, né, no que nessas estatísticas das pessoas que têm tendência e que conseguem fazer um uso adequado e esporádico da substância para fins de produção. Então, um jornalista que vai escrever uma reportagem hoje, ele que precisa daquilo e ele vai utilizar, depois ele não vai mais utilizar. Né? É muito diferente de uma pessoa que fica usando em casa e precisa de mais, começa a vender, começa a roubar, começa a não cumprir mais seus compromissos, começa a faltar o trabalho. Então, o que adianta esse prazer, né, dessa substância química que você coloca para dentro, se você não tá mais buscando autopercepção, você tá sendo um prisioneiro da substância, você tá magoando todas as pessoas ao seu redor, você tá se isolando, você tá perdendo todos os seus bens, você tá ficando num estado deplorável, você não consegue mais ter noção da realidade, você pode atingir níveis de distúrbios psiquiátricos graves, dependendo das substâncias que você ingere e a frequência. Então, assim, nunca pode mais se basear, mas tal pessoa fez uso, ou tal artista que eu gostava, o autor, o Fernando Pessoa bebia vinho e fumava ópio. Não interessa, o Fernando Pessoa era o Fernando Pessoa. E se você for ver, olhar para trás, todos eles se foram muito cedo, morreram muito precocemente, né? Grandes gênios da música e, enfim. Então, assim, não dá mais para se basear nisso, gente. É arriscado. Existe sim essa estatística, existem pessoas que fazem uso esporádico, que fazem uso razoável das substâncias, lícitas ou ilícitas. No entanto, os índices das pessoas que acabam caindo na dependência química são muito maiores. Então, assim, nós temos estatísticas que não vem ao caso eu falar agora, né, que são claras, já estão todos os jornais, estão na internet, que vocês podem ver. Os casos de morte por crack, a pessoa não morre somente por overdose, mas morre pelo ambiente no qual ela vai viver, morre por assassinatos, morre por doenças, por overdose, perde filhos, enfim, a dignidade, o caráter, tudo que um ser humano pode ter. Então, qual é a melhor forma de resolver isso? É dizer, não, stop, não às drogas. Não diga não às drogas, não use, as drogas fazem mal, as drogas são horríveis, as drogas, não, você não vai funcionar, nunca funcionou. Nunca funcionou dizer não coloca a mão no fogo pro teu filho. Nunca funcionou dizer filho vai dormir cedo. Nunca funcionou dizer filho não vai fumar maconha, não fuma cigarro. Então, assim, a questão é colocar, desenvolver, incentivar uma visão crítica no adolescente ou no indivíduo, né, que esteja se envolvendo ou pretenda ou esteja se encaminhando por esse caminho. Desenvolver uma visão crítica, colocar vantagens e desvantagens, pesar numa balança, expor as vantagens, os prazeres, né, os confortos, a fuga, tudo, e depois todas as desvantagens, porque é um prazer passageiro, né? E então, assim como a depressão pode levar ao uso de entorpecentes, o uso de entorpecentes pode levar à depressão. Assim como a hiperatividade pode levar ao uso de calmantes, o uso de calmantes pode levar a uma hiperatividade muito mais grave, a uma depressão, uma esquizofrenia. Então, o assunto é muito complexo. Então, assim, se droga fosse bom, ninguém usaria, é importante sim falar, porque sem hipocrisia, sem preconceitos, né, como a gente quer que o nosso portal seja, esclarecedor e não pontual,
entendeu? Nós queremos ser apartidários, sem puxar para nenhum lado religioso específico, sem puxar para nada, só esclarecimentos, né? Então, assim, eu acho que nossa política de educação antidrogas está muito, é, como eu posso dizer, muito precária, muito baseada no diga não, no tentando assustar com imagens, né, sombrias e tal, sobre o que acontece, a morte, a cadeia e tal, e não mais sobre aspectos também físicos, né, e colocar na balança realmente, trabalhar com a educação e saúde, a educação política, né, porque tendo em vista também populações de baixa renda, se vocês forem ver, seria um outro assunto também que a gente vai tratar mais a fundo, são as opções de lazer que estão disponíveis para nós, para os indivíduos, para opções de lazer, de incentivo à cultura, incentivo à educação, incentivo ao esporte, incentivo ao quê? O que nós temos na nossa disponibilidade para diversão? Botecos, bares, baladas, é o que tem, né? Então, vamos repensar um pouco também essa parte, essa coisa política, né? Num outro momento eu quero chamar a atenção numa outra enquete que eu vou colocar aqui pra gente conversar sobre como você perceber que você está propenso a se tornar um dependente químico, você perceber que o caminho que você está tomando vai precisar de ajuda, você vai precisar procurar ajuda, você vai precisar procurar uma internação, porque você, infelizmente, não é uma pessoa que pode usar drogas esporadicamente. Você é um dependente químico compulsório. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre como buscar o tratamento e quais são os principais sintomas num próximo momento, tá bom? Um abraço pra todos, espero que tenham gostado. É isso aí.